E aí, galerinha, tudo bem com você? Eu espero que sim. E aí, tá preparado para mais uma videoaula do nosso canal? E a aula de hoje é sobre raiz quadrada. Essa aula é especialmente para aqueles alunos que estão iniciando o conteúdo de raiz quadrada, os alunos do 6º ano em diante. Então a gente vai dar uma olhadinha em como é que funciona para descobrir uma raiz quadrada, quais são os termos da raiz quadrada, como eu encontro uma raiz e detalhe importante, aonde eu aplico esse conceito numa situação problema muito comum nas avaliações de matemática. Mas antes da gente continuar, dá um pause aí no meu vídeo, se inscreve no meu canal, faz ele decolar. E aí, se inscreve, curte, compartilha, mostra para os seus amigos, para a tua professora e estuda matemática, matemática de qualidade. E eu quero ver nota boa na próxima prova, hein? Vamos começar a nossa aula. Raiz quadrada. Muito bem. Quando a gente observa uma raiz quadrada, a gente observa, né, sempre aquele símbolo da raiz quadrada, né? Então, a gente tem aqui na raiz quadrada sempre, então aqui eu tenho a raiz. Nesse caso, ela é quadrada, quando não tem número aqui em cima, é como se tivesse um 2 escondidinho, ele não vai aparecer e é uma raiz quadrada. A gente chama essa região daqui de índice, ok? E aí, a gente vai ter o radicando e a resposta, então, vai ser a raiz, certo? Esse é o radicando. Eu tenho o radical é um número que vai aqui dentro, então, por exemplo, o número 9, e a raiz é a resposta. Então, qual é a raiz quadrada de um radical 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Sabe por quê? Porque 3 ao quadrado, por isso raiz quadrada, é igual a 9. Então, sempre que eu quiser encontrar a raiz quadrada de um número, eu preciso primeiro encontrar que número que multiplicado por ele mesmo vai dar aquele valor. Por exemplo, se eu quero encontrar a raiz quadrada de 1, é 1. Por que é 1? Porque o 1 ao quadrado, ou seja, 1 vezes 1, vai dar 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vai dar 4. A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 vai dar 9. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4 é 16. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 vai dar 25. E assim por diante. É só você lembrar nos números multiplicados por ele mesmo. Por exemplo, o 36, se eu tirar a raiz, vai dar 6, porque 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 7 seria o 49, então a raiz quadrada de 49 é 7. 8 vezes 8 seria 64, então a raiz quadrada de 64 é 8. E assim sucessivamente. Então, é só eu encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê aquele valor. Assim, eu encontro uma raiz quadrada. Agora, algumas raízes, elas podem se tornar um pouquinho mais complicadas de se encontrar. Por exemplo, se aparecesse para vocês a raiz quadrada de 16 e mais 2 zeros atrás, ou seja, 1.600. Nesse caso, eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, basta eu colocar um dos zeros que eu tenho aqui atrás. Vai ser 40, porque 40 vezes 40 vai dar 1.600. Assim eu encontro a raiz quadrada de um número maior. Quando ele é terminado em zero, eu posso analisar os números da frente e verificar se eu encontro eles em alguma tabuada. Agora, se for um número difícil para você encontrar a raiz, por exemplo, apareceu lá para você, raiz de 144. Você pode ir fazendo por tentativa. Você sabe que a raiz quadrada de 100, por exemplo, é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Se esse número é 144, ele é maior que 100.
Então, poderia ser 11, 12, 13, e eu poderia ir testando, fazendo 11 vezes 11 para ver se dá 144. Poderia fazer 12 vezes 12 para ver se chego a 144. Então, são formas de você resolver. Ou, você também pode pegar um dispositivo prático. Por exemplo, pega o 144 e fatora com números primos. Os números primos, vocês lembram deles? São aqueles que só dividem por 1 e por eles mesmos. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. São aqueles números que não estão em nenhuma tabuada, somente na própria tabuada deles. Então, se eu pegar o 144, dá para dividir por 2, que vai dar 72. Depois por 2, que vai dar 36. Depois por 2, que vai dar 18. Por 2, que vai dar 9. Agora, o 9 não dá mais para dividir por 2. Então, eu pego o próximo fator primo e tento resolver. Dá para dividir por 3, que vai dar 3. Dá para dividir de novo por 3, que vai dar 1. Quando chega em 1, eu acabei. Agora, como é que eu encontro a raiz quadrada? Lembrando, a raiz quadrada é aquela raiz que tem expoente 2. Então, eu tenho que pegar sempre os números ao quadrado, ou seja, de 2 em 2. Então, aqui, ó, eu vou agrupar números iguais de 2 em 2, ó, para encontrar a raiz quadrada. Agora, cada número que eu agrupei 2 vezes, assim, ó, eu vou copiar uma vez só. Cada duplinha, eu copio o número uma vez só. E agora, eu multiplico eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Portanto, a raiz quadrada de 144 é 12. Afinal de contas, 12 vezes 12 vai dar 144. E agora, professora, quando você estava me mostrando as raízes, você colocou aqui, ó, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Professora, e a raiz quadrada de 3, por exemplo? Ela não existe? Ela existe. Só que ela não é um número natural. Então, a raiz quadrada de 3, ela está entre a raiz quadrada de 1 e a de 4. Então, ela vai ter um valor entre 1 e 2. Vai ser 1, alguma coisa. Essa raiz, ela não é exata. Mais para frente, no 8º ano, a gente vai trabalhar esse tipo de raiz. Por enquanto, que é a aula inicial, a gente apenas verifica que não é uma raiz exata. Muito bem. Agora, uma situação problema para a gente aplicar. A situação problema de raiz quadrada vai ter sempre a ver com o quadrado, que é a figura geométrica que tem 2 dimensões. Então, por exemplo, Fabiana tem um terreno de 81 metros quadrados. Sabendo que esse terreno é um quadrado, qual o valor de cada lado desse terreno? Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai imaginar um terreno quadrado com 81 metros quadrados. Se você quer descobrir o lado, como ele tem 81 metros quadrados, isso é a área do terreno. E a área do terreno, ela é encontrada na área de um quadrado fazendo o lado vezes o lado. Então, você tem que descobrir que número, que multiplicado por ele mesmo, vai dar essa área de 81. Eu preciso descobrir que número multiplicado por ele mesmo vai dar 81. Ou seja, um número multiplicado por ele mesmo que vai dar 81, eu posso tirar através da raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81, ela procura que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 81. E a raiz quadrada de 81 vai ser o lado do terreno, esse L é de lado. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Portanto, cada lado do terreno tem 9 metros. Aí, 9 metros vezes 9 metros vai dar 81 metros quadrados. Então, dica, sempre que você tiver a área de um quadrado e quiser descobrir o valor do lado desse quadrado, é só aplicar a raiz quadrada na área. Quando você encontra a raiz quadrada da área, você descobre o valor do lado do terreno. Então, o lado de um terreno representa a raiz quadrada
da área desse terreno. E essa aplicação é básica, inclusive no seu dia a dia, na situação de compra de um terreno, de compra de uma casa, de querer descobrir o comprimento, a largura de alguma coisa, através da área, sempre que for um quadrado. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter dado aquele pontapé inicial para entender raiz quadrada do princípio e para detonar na sua próxima prova de matemática. Um beijo grande e até a nossa próxima aula!